gente não saturar, ela não vê. Ele não vai ficar esbranquiçado, a não ser que tu coloque uma quantidade maior, né? Mas senão, ela solubiliza bem. Por qual motivo agora? Porque vai formar essas interações a partir da diferença de polaridade nos seus grupos funcionais presentes na molécula dos carboidratos. E daí a gente vai ver que vão ser dois tipos quando chegar lá nos carboidratos. Eu vou falar do grupo funcional aldeído. Então, olha, porque relembrar grupos funcionais, que a gente viu na primeira aula, e grupo funcional cetona. Então, existe essa carbonila no grupo funcional cetona que eu estava falando. E aí, esse oxigênio, ele tem essa capacidade de atrair o par de elétrons, que está sendo compartilhado da dupla ligação com o carbono, e ficar mais eletronegativo. E aí ele vai interagir, vai formar essa interação fraca de ligação de hidrogênio com o hidrogênio da molécula de água. Dessa forma, existe a solubilização. Também vai ocorrer o que mais de grupo funcional que tem dentro dos carboidratos, que eu já dei spoiler, o OH, a função álcool. Então, a função álcool também tem diferença de polaridade. Lembra que o grupo funcional melhora a solubilidade das nossas estruturas? Então, por esse motivo, também vai facilitar esse processo de solubilização desse açúcar no copo de água ali que eu dei de exemplo. Mas pode ser outro, aqui está o exemplo da função álcool, o OH. Também vai valer para outras estruturas mais complexas. Como a gente já começa falando de proteínas, nós já vamos começar aqui, ó, depois que identificarmos o aminoácido. Porque quando eu falar lá de estrutura, a partir da terciária, principalmente, a secundária, bem pouca interação tem. Eu vou dizer que ela vai estabilizar por essas pontes, principalmente, né, não exclusivamente. Então, também cuidem essas palavras, eu adoro pôr não exclusivamente no meio. Então, vai ser estabilizada por essas ligações de hidrogênio. Quando a gente estiver falando de grupo funcional, vai estar relacionado à diferença de polaridade. O grupo funcional ele pode ficar com carga na primeira aula. Eu não escrevi assim, ó. Não tem no slide assim, ó. E aí, eles vão misericórdia. Voltem lá, tem. Não precisa voltar agora, né? Mas voltem em casa. E aí eu disse, isso aqui, eu também escrevi dessa forma assim. E essa. E aí eu disse, isso aqui é ácido carboxílico. Isso aqui também é ácido carboxílico. Qual que é a diferença? Ah, um está com hidrogênio, outro não está. Exatamente. Por que que ele não está? Essa é a pergunta boa. Por que que ele não está? Ele ficou com a carga. Ele não está porque ele perdeu para o meio. Ou para ocorrer alguma reação específica, ou... Lembra que eu falei que eu poderia complicar falando do pH? Para controlar o pH ali daquela situação. Então, por diferentes motivos, ele pode perder esse hidrogênio. Mas, se familiarizem, eu estou falando do mesmo grupo funcional. Então, vale a pena lembrar disso, tá? Um está protonado, um está com os prótons, e um está desprotonado. Sem os prótons. Perdeu para o meio, ou perdeu para uma reação. Então, lembrem disso também. Qual que está protonado? O que tem o hidrogênio. Então, os funcionais podem ficar. Pode. Mas ele está protonado, não significa que vai estar neutro. Não, porque o oxigênio, lembra que ele tem a carbonila aqui também.
Então, o oxigênio aqui, ele vai conseguir fazer a atração do par de elétrons e ele vai estar com a carga parcial negativa. Aqui a carga parcial positiva. Aqui, se ele perder, ele tem carga já porque ele perdeu. Ele não vai ficar neutro. Então, ele vai seguir com os polos lá e aqui, né? Lembraram? Enfim, não lembraram, mas relembrem, tá? E aí também, né, o exemplo lá da complementariedade das bases nitrogenadas lá da nossa dupla S. Então, a adenina e a timina vai fazer duas. Por que a adenina e a timina faz duas? Agora é só curiosidade. E a citosina e a guanina faz três, interações fracas. Alguma suspeita? Se a gente está falando de DNA, a gente está falando de timina, né? Se a gente fala de RNA, a timina é substituída pela uracil, lembra disso? Para fazer essa substituição, não é mais fácil romper duas ligações fracas do que três? Olha como o organismo é perfeito. Então, olha onde tem duas ligações fracas. Naquele precisa substituir. Agora você pode trocar, se trocar. Então, função álcool, função aldeído, função cetona e ainda compostos contendo amino, que a gente pode estar falando do grupo funcional amina, as ligações de hidrogênio elas tendem a ser solúveis em água, por causa da diferença de polos, justamente porque tem essa capacidade de atrair os elétrons e formar cargas parciais positiva e negativa. Então, a água ela vai interagir eletronicamente, né, com solutos carregados, ou seja, estruturas que tenham diferença de polaridade. E aí aqui tem esse spoiler das nossas biomoléculas. Então, aqui nós temos carboidratos, nós temos lipídios e nós temos aminoácidos. Ou pelo menos a unidade monomérica deles, né, que compõe elas. Então, vamos olhar aqui com relação à glicose. Eu devia ter tapado aqueles números lá. A glicose. A glicose, eu tenho uma notícia não tão boa assim. A glicose, que eu demonstro nessas figurinhas, ela é cíclica. Só que vocês vão ver que quando a gente começar a falar dela, eu vou desenhar ela na forma assim, ó. E agora vai ficar péssimo para juntar assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 carbonos. E aí eu vou começar a desenhar ela assim. E aí eu vou começar a desenhar ela assim. E aí a partir de uma determinada, quando tiver assim, ó, não, tá fácil, eu entendi. Aí eu vou dizer assim, essa molécula aqui, dentro do organismo, não funciona. Ela não é estável. Pensa comigo. Circulante. Estou falando, vale para vegetal e vale para animal. O que é mais fácil de dar problema? Uma estrutura deste tamanho, então, que pode ter diferentes pontos para interação com o organismo. Então, pensa assim, ó, num rio e um tronco. Um tronco, ele vai batendo em tudo que é coisa pelo caminho, e vai trancando as redes. Ou uma coisa menorzinha. A coisa menorzinha consegue ser direcionada para o local que ela precisa sem sofrer tanta interação. E aí eu vou dizer que essa molécula, ela não vai ser estável dentro do organismo justamente porque ela vai interagir com muita coisa. E aí o organismo, ele cicliza ela. E esse processo de ciclização nós vamos identificar. Tá? Mas devagar. Essa ciclização ela ocorre por causa dos grupos funcionais. Então, o que nós vamos ter? Nós temos o carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vai relembrar esses carbonos porque a gente precisa identificar eles para fazer o processo de ciclização. Então, quando chegar lá nos carboidratos, nós vamos ver essa parte mais detalhada, tá? E aí, então, ele tem esses grupos funcionais específicos. Então, esses grupos funcionais vão formar a diferença de polaridade, aqui representada pela função alfa, e aí vão melhorar a solubilidade desse carboidrato, aqui no nosso exemplo, né,
que eu contei 6 carbonos, uma hexose, nesse nosso exemplo, a molécula de glicose. E aí, então, vão conseguir fazer essa solubilidade muito boa dessa unidade monomérica dentro de uma solução aquosa. Então, é por isso que dentro dos animais é muito fácil circular a glicose. Dentro dos vegetais, a má notícia é que não é um monossacarídeo, é um disacarídeo circulante. E aí, então, precisa ter a glicose unida a um outro carboidrato, que a gente também vai ver. Então, a reação ela fica um pouco mais complexa, mas é a forma que existe de levar a glicose para todos os lugares. Por que eu preciso da glicose? Lá a gente vai visualizar aqui, além, né, de ser utilizada nos animais como fonte de energia, lá na célula vegetal é constituinte de muitas estruturas específicas, como por exemplo a parede celular, que a gente já começa a falar hoje, se eu não me engano. Também, outro exemplo, né? Então, é uma molécula polar. Outro exemplo aqui nós temos 2 aminoácidos, glicina e aspartato. Esses aqui vai ser o nosso assunto da aula da semana que vem. Como é que eu sei que são aminoácidos? E isso vai precisar saber semana que vem. Porque nós temos a presença de um carbono assimétrico, um carbono quiral, ou seja, um carbono que faz 4 ligações simples. Lembra que eu falei que o carbono consegue fazer 4 ligações? Para ser carbono assimétrico, precisa ter 4 ligações simples. Ah, mas tem uma dupla e 2 assim. 4 ligações simples. Ele precisa ter 4 substituintes diferentes. A gente vai relembrar isso. E aí, dentro desses substituintes diferentes, ele tem grupos característicos do aminoácido. O grupo funcional amina e o ácido carboxílico. Olha o ácido carboxílico aqui. Olha o ácido carboxílico ali. E podia ter um Hzinho ali ainda, né? Que era o mesmo. E aí, então, aqui, né, por exemplo, a glicina, a diferença que varia é a cadeia lateral. A cadeia lateral desse outro aminoácido é essa outra cadeia aqui. Ah, mas tem um outro ácido carboxílico ali. Tem um outro ácido carboxílico ali, característico do aspartato daí. Mas ele tem os grupos funcionais e os 4 substituintes, ele tem os requisitos para um aminoácido. E aí, então, esses grupos funcionais fazem com que ele tenha uma boa solubilidade, eles sejam polares nesse meio aquoso. Vamos atorar o caminho aqui e vamos olhar essa molécula aqui, a fenilalanina. Por que eu disse para olhar a fenilalanina? Porque ela também é um aminoácido. Ela é estruturalmente igual a essa aqui, com relação aos grupos funcionais. Só que essa aqui ela não é tão solúvel quanto os primeiros. Então, justamente por causa da única coisa que varia dentro da caracterização dos aminoácidos, a cadeia lateral. Então, aqui a gente vai observar que tem um carbono assimétrico, o carbono quiral, fazendo as 4 ligações, 3 substituintes aqui, né, e o hidrogênio, 4 diferentes característicos dele. Tem o grupo amino, tem o ácido carboxílico. E a cadeia lateral é cíclica. Cadeia lateral cíclica é só carbonos e hidrogênio. Não tem diferença de eletronegatividade. Lembra que o carbono não tem força para atrair o par de elétrons para perto dele. Então, não vai ter diferença de polaridade. Logo, essa estrutura aqui, essa região, não tem solubilidade. Então, essa molécula aqui apresenta parte insolúvel e parte solúvel, a gente vai chamar de anfipática. Lembrem desses nomes. Esses nomes eles fazem parte da bioquímica também. Voltando aqui, né, para a nossa sequência. A molécula de lactato e glicerol, então, elas apresentam diferentes grupos funcionais, ácido carboxílico e a função álcool. Então, tem uma boa solubilidade desse meio aquoso, justamente por causa da diferença de polaridade, consegue fazer essa interação. Aqui, com relação, né, a essa cadeia de hidrocarboneto extensa, hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, não vai ter diferença de polaridade.
mas tem um grupo funcional na sua extremidade. Então, forma aquele efeito lá da micela. Lembra da água e do óleo quando se mistura?